Olá pessoal, gravando mais uma pequena reflexão para que nós possamos ter um alimento saudável, uma palavra que transforma nossas vidas. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você se inscrevesse nesse canal, se você ainda não se inscreveu, né? E marque o sininho lá, e você vai sempre nos seguir em todos os vídeos que sempre nós estamos postando, tá certo? Hoje eu vou falar um pouco sobre a fé, porque sem fé diz que é impossível agradar a Deus, não é? Então a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então nós sabemos que pela fé as pessoas alcançaram bom testemunho, né? Eles tiveram um tempo crendo nessa palavra. Nós vemos, se você ver o relato aqui em Hebreus 11, está falando que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, né? E nós vemos que pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé Enoque foi transladado. Nós vemos que as coisas têm acontecido tudo pela fé, né? Pela fé Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Quer dizer que ele já estava se preparando, porque ele sabia que a família dele ia ser salva através daquela arca. Diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar onde não devia saber, e partiu sem saber para onde ia. Ele ia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Quer dizer que Abraão, ele creu em Deus através das circunstâncias, através dos problemas. Quando Deus falou com ele, ele disse: eu estou disponível, eu posso ir. Então ele foi, sem saber para onde ia. Ele saiu, certo que Deus estava falando e que ele ia ser obediente à palavra de Deus, e com certeza ele foi galardoado, né? Diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Nós vemos que ele foi corajoso. Diz que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Nós vemos que é tudo pela fé. As coisas de Deus precisam de fé para você receber. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Quer dizer que Isaque, ele não sabia, mas ele sabia que tinha algo. Ele cria que tinha algo. Ele não sabia o que fazer, mas ele creu. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Aí, se você for ver a relação que fala: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leão, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos na guerra, e puseram à fuga exércitos estrangeiros. Para você ver como a fé funciona. Pela fé eles fizeram todas essas coisas. Como é importante a gente crer. Por isso que tem um versículo que eu nunca me canso de falar: que sem fé
é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amados, isso é muito bacana. A gente fica impactado ao ouvir esta palavra. Por isso que nós precisamos trazer isso para nós. Crermos em Deus, independente de qualquer situação. Quando você está pronto para crer e para agir à altura da palavra de Deus, nós seremos completamente firmados naquilo que estamos crendo, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então nós sabemos bem claro que somos um povo escolhido por Deus e devemos andar em fé acerca de qualquer situação. Nós devemos crer, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é real em nossas vidas. Creia em Deus todos os dias da sua vida. Pratique esta palavra. Traga à existência as coisas que não existem. O que você estiver precisando, você diz: eu creio na palavra de Deus, porque ela não volta vazia e eu vou receber. Se você estiver falando algo e crendo em coisas em linha com essa palavra, você não vai ser decepcionado, porque Deus, Ele não deixa você decepcionado em nenhum momento. Agora precisa uma coisa: agir em fé. A fé é a certeza. A fé é a convicção de coisas que se não veem, mas se crê. Então pode esperar com paciência. Se esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Quando você busca de coração é porque você está crendo. A fé é assim, a fé crê antes que aconteçam as coisas. Quando você diz: eu vou comprar um carro, então você já se vê naquele carro, então você começa a falar, você começa a confessar, e as coisas vão se formando reais, porque a nossa vida é o fruto daquilo que nós falamos. Então nós não devemos falar negativo, devemos falar positivo, e as palavras vão trazer vida para aquilo que nós estamos falando. Ok? Um bom dia, seja abençoado na prática desta palavra, em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever no meu canal, visualize, compartilhe e ative o sininho. Tá bom? Um abraço, tudo de bom, e compartilhe essa mensagem para várias pessoas.